Muito bem, fala pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui no canal e hoje eu gostaria de trazer para vocês um aulão falando aí da ferramenta gráfica que é o TradingView, uma ferramenta bem bacana, uma ferramenta que eu utilizo já há algum tempo e gosto bastante. E eu acredito que essa é a primeira decisão de um trader, de uma pessoa que quer acompanhar gráficos. Qual a ferramenta que ela vai utilizar ao longo do tempo dela no mercado? E aí existem diversas ferramentas que os traders utilizam. A mais conhecida e a mais utilizada aqui no Brasil, eu acredito que seja o Profit Chart, que é essa que vocês estão vendo aí na tela. Eu tenho ela também, mas sinceramente eu prefiro aqui o TradingView. Então vou passar para vocês aqui nessa aula um pouco do meu conhecimento que eu tenho sobre essa ferramenta. Vamos abordar então de uma forma bem completa. Eu vou falar para vocês aí na visão geral do que é o TradingView. Também eu vou trazer aqui as ferramentas de desenho e as ferramentas mais ligadas à análise técnica. Vou falar também sobre as listas, criação de alarmes, destaques que o TradingView traz. Como criar e mapear ativos através dos rastreadores de fundamentos, rastreadores dos ativos, e também falar aí com vocês sobre os indicadores. Então, se apenas um assunto desse interessa para vocês, eu coloco aqui sempre do lado o índice, vocês podem se direcionar ao conteúdo que mais seja relevante para você. Então, vamos lá, eu vou só fazer um ajuste aqui para ampliar essa tela. Galera, não se esqueçam do like e também de seguir aqui o nosso canal, bacana? Então vamos começar aqui falando do TradingView. Para quem não sabe, o TradingView é uma ferramenta gratuita de análise gráfica, mas também ela possui a parcela paga dela, então ela tem algumas ferramentas que são pagas, mas acredito eu que grande parte do que o sistema disponibiliza para vocês pode ser conseguido gratuitamente. Eu tenho a conta paga, mas eu resolvi fazer um login e mostrar para vocês aí a ferramenta na forma gratuita, que eu acredito que seja aí o que todo mundo vai buscar no primeiro momento. E para quem não sabe, galera, o TradingView é uma ferramenta, mais basicamente a gente poderia chamar de uma rede social de traders. Sim, então aqui dentro dessa ferramenta vocês podem acompanhar visões de outros traders, de outros investidores e a opinião aí sobre essas pessoas no mercado. Então aqui eu estou mostrando para vocês aí, ele também conta nessa aba com notícias sobre ativos, aqui está a análise de outros amigos aqui falando sobre ativos específicos e nós chegamos aqui em cima um resumão aqui dos ativos, nós podemos editar também essa barra, mas vamos entrar na análise técnica aqui olhando um ativo específico. Eu vou pegar para vocês aqui o Ibovespa, abrir aqui, ele traz, quando nós colocamos o código aqui, o IBOV, né? Ele traz um resumo aqui do gráfico do IBOV, como vocês estão acompanhando. Ele também traz um resumo das últimas publicações de outros traders sobre o Ibovespa e traz aqui notícias também, alguns indicadores aqui sobre esse índice. Então vamos clicar em cima aqui do gráfico completo. Temos então a visualização na próxima tela do Ibovespa. E aqui é como o gráfico é aberto para vocês. Então notem, o gráfico aí meio feio, meio estranho, né? Sem muita característica, né? Sem muita edição. É desse modo que vocês vão observar aí na primeira vez que vocês abrirem o TradingView. Eu costumo editar o TradingView, então essa daqui é o meu layout que eu utilizo. Então notem que é um layout aí mais sóbrio, um pouco mais aí configurado. Então eu gosto bastante de acabar mudando também o layout. Vamos então lá, e aí eu vou começar falando com vocês aí pelo primeiro tópico desse vídeo, que será como editar aí o gráfico no TradingView. Então vocês podem editar o gráfico de vocês aqui nessa ferramenta, simplesmente clicando aqui nessa engrenagem, vocês vão ter acesso à parte de configuração. Nós podemos começar aqui mudando, por exemplo, o desenho dos candles. Só lembrando, galera, isso aqui é normal. Como a ferramenta é gratuita, ela acaba aí
mostrando também aqui alguns anúncios. Isso só não é mostrado na ferramenta paga. Então, ocultei aqui. Então, vamos mostrar aqui para vocês. Eu vou editar aqui um pouco a coloração dos candles. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um verde um pouco mais claro. Esse daqui, só para vocês terem uma ideia. Vou colocar aqui também. Ok, notem lá como o verde aqui ficou mais destacado. Vamos colocar aqui, em vez de candle branco, candle vermelho, nós vamos colocar aqui candles pretos. Então temos, notem como eu já mudei a característica do gráfico, temos lá então mercado quando sobe, candles de alta, nós temos candles verdes, nós temos aqui quando o mercado cai, candles pretos. Então já dei uma mudada nisso. Essa linha que vocês estão vendo aqui no gráfico, essa linha de preço, então eu não gosto muito dela, notem que se nós podemos deixar ou não, ela simplesmente mostra onde o preço está no gráfico. Então voltando lá, podemos retirar essa linha. Tem outras configurações aqui que não vou falar agora, mas vamos lá para frente. Nós podemos falar também aqui das escalas. Aqui vocês podem colocar algumas configurações de escalas, eu não costumo mexer nisso. E chegamos aqui na parte de aparência. Dentro da parte de aparência vocês podem mudar o fundo, então notem aqui eu posso mudar a cor do fundo, a coloração lá do fundo, deixar ele branco. Aqui o que eu não gosto muito é dessas linhas, essas grades que ficam no inferior do gráfico, então vocês podem vir aqui e podem aqui retirar essas grades, mudando aqui a opacidade delas. Então no caso eu vou tirar tanto a parte das grades laterais e as grades também horizontais. Tirei. Vamos ver o que mais tem aqui que nós podemos mexer. As pessoas gostam muito dessa funcionalidade, eu acabo utilizando também nos vídeos que eu faço no final de semana, que é a famosa marca d'água. Então notem que na marca d'água nós temos aqui o indicador de qual ativo nós estamos trabalhando. Então aqui no caso nós estamos trabalhando no Ibovespa. Então ele criou essa marca d'água, nós podemos retirar também. Deixa eu ver outra coisa que nós podemos ver. Bom, acredito que de aparência, basicamente, é isso. Então, notem que como o gráfico já ficou um pouco melhor, né? O gráfico já ficou um pouco mais apresentável. Vou deixar dessa forma mesmo. Vamos falar então agora, vamos falar aqui dessa barra lateral que vocês estão vendo aí grifada. Eu vou falar e começar a falar para vocês dos itens que nós temos dentro dessa barra lateral. Então aqui é muito comum você fazendo a sua análise gráfica, fazer desenhos no gráfico. Então você vai lá, você vai querer fazer uns desenhos, fazer algumas projeções, enfim. E aqui está as ferramentas que nós vamos utilizar para isto. Começar aqui nós temos como mudar aqui de seta, nós podemos colocar aqui como cruz, esse aqui seria como que é mostrado aqui no gráfico o nosso ponteiro do mouse. Indo para a próxima ferramenta, aqui estão as ferramentas de desenho. Então nós temos aqui várias ferramentas, desde as linhas laterais, então vocês podem aqui traçar uma linha horizontal marcando o topo do Ibovespa, que está lá nos 119 mil pontos, como eu fiz aqui. Podemos também novamente clicar nela e marcar o fundo, que está aqui nos 62 mil pontos. Outras ferramentas que são muito utilizadas são as ferramentas aí de linhas de tendência. Então sim, nós podemos aqui traçar uma linha de tendência, marcando, para quem não sabe, uma linha de tendência é quando nós podemos conectar mais de um ponto no gráfico que está em declínio ou ascensão. Nesse caso aqui, então, nesse ponto nós poderíamos marcar aqui no Ibovespa essa linha de tendência. Notem que tracejou todo esse período aqui de alta no Ibovespa, que foi marcado lá desde junho de 2018 até aí o começo do ano de 2020. Então notem aqui que foi uma linha onde nós tivemos aí 1, 2, 3, 4 pontos, então a linha aí que era relevante para o mercado, tracejamos essa linha que já foi perdida quando nós tivemos o crash. Podemos também aqui falar de linhas verticais, aqui muito precisamente para marcar tempo, então notem aqui eu quero marcar quando foi no tempo gráfico o fundo do mercado de 2016. Então com essa linha eu faço essa linha vertical aqui no meu gráfico. Vamos lá, temos outras linhas, temos o raio também, o raio diferente da linha de tendência. Ele já cria a linha, notem que a linha é uma linha contínua e você só organiza aqui a direção dela. Então eu posso aqui apenas movendo o mouse,
eu consigo mover essa linha para cima e para baixo e ela fica uma linha já tracejada de forma contínua no gráfico. Então ela aqui está desenhada e ela fica desenhada tanto aí para frente. Então essa linha também é a linha chamada de raio. Outra ferramenta bacana que nós temos aqui são os canais. Então aqui, quando nós temos conectado topos e fundos, nós podemos traçar um canal. Então deixa eu só apagar essa linha aqui, clicar novamente lá. Clicando nessa ferramenta, só voltando mais uma vez para vocês acompanharem, chamado de canal paralelo, nós podemos clicar no fundo, traçar a nossa linha de tendência de alta e aqui esticar para cima o mouse e aí estará criada o nosso canal. Sim, então notem aqui como nós tínhamos um canal sendo desenhado no mercado até o crash que houve agora. Então foi aí um canal que permaneceu ativo, permaneceu funcional, desde lá do meio de 2018 até aí o mês de fevereiro de 2020. Então um canal aí de mais de um ano e notem como ele foi testado mais de uma vez e permaneceu aí efetivo durante esse tempo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui das linhas. Bom, basicamente são essas linhas que eu utilizo. Ponto importante, vocês olharam aqui todas essas linhas, elas estão com a cor de azul. Vocês podem clicar em cima de uma linha dessa, por exemplo, vou clicar aqui, ele vai logo aparecer essa caixa, onde vocês podem editar tanto a coloração, quanto o tamanho, a espessura aí da linha, e se vocês quiserem ela tracejada, ela também pode ficar, aí também ela pode ficar de outro formato, como vocês estão vendo aqui. Então, aqui eu mudei aqui o fundo em vermelho, nós temos aqui o topo em azul, mesma coisa aqui no canal. Então, no canal nós podemos mudar tanto a linha do canal, quanto essa coloração que vocês estão vendo aí. Nós podemos deixar ela mais intensa ou transparente também. Então, note aqui, o canal aqui ficou apenas com as linhas de cima e embaixo marcadas. Bom, acho que de linhas é isso. Agora, na próxima ferramenta aqui, chegamos nas ferramentas de desenho de formas. Aqui, basicamente, nós podemos desenhar retângulos para marcar períodos laterais do mercado. Então, deixa eu pegar aqui no Ibovespa um período que nós tivemos no mercado mais lateral para mostrar para vocês. Podemos falar aqui desse período de lateralização. Então, aqui nós podemos marcar esse retângulo que foi aí perdido para baixo aqui nesse período. Então, note aqui eu fiz esse desenho, essa caixa marcada para vocês, que seria basicamente quando nós temos consolidações no mercado. Podemos também fazer desenhos aí como triângulos. Então, os próprios triângulos aqui, deixa eu ver se eu acho um triângulo para pegar de exemplo. Bom, eu não vou ficar procurando o desenho nos gráficos, mas basicamente é para vocês observarem o desenho em si. Então, aqui simplesmente eu desenho um triângulo que pode ser incorporado. Aqui até achei aqui, forçando um pouco a barra, um triângulo, só para mostrar como exemplo. Não é um triângulo, mas só para dar um exemplo para vocês. Vamos para a próxima ferramenta, que é a curva, que eu não uso nem o arco, então basicamente eu fico aqui no retângulo e no triângulo. Nós podemos ir também aqui para as ferramentas de texto, então vamos supor que você fez uma análise e quer colocar um alerta em específico para a próxima vez que você abrir o gráfico, você se lembrar desse alerta. Então você pode vir aqui, clicar na ferramenta de texto e escrever ponto ideal para compra. Então, ok? Já está com o texto aqui, eu posso colocar aqui. Então, notem, se talvez lá na frente o Ibovespa voltar para cá e você julgar que nesse ponto é um ponto de compra, aqui já está a observação. Existem outras variáveis desse tipo de texto que vocês podem marcar com as caixas. Aqui nós temos até uma forma mais bonitinha, então lá tem a mesma coisa. Ponto de compra. Olha lá, então aqui nós temos aqui essa caixinha, vocês podem aqui determinar onde está ela. Ela até fica uma ferramenta bonita para mostrar o gráfico, para exibir o gráfico para outras pessoas. Da ferramenta de texto, nós temos ainda aqui dentro dessa caixinha, podemos colocar setas, então as setas são bem bacanas para marcar aqui topos e fundos. Então notem aqui nós podemos marcar com a setinha fundos de mercado, então aqui fica bem legal de ser visto. Então aqui eu coloco essa seta e aqui nós podemos colocar essa seta como
quando nós tivemos topos. Então aqui nós temos um topo, aqui nós tivemos outro topo. Notem lá como o gráfico aí está mais desenhado. Podemos agora falar aqui da questão que eu utilizo também bastante, que são as ferramentas aqui de projeções. Temos aqui diversas ferramentas de projeções. Vocês podem perder aí vários dias estudando sobre essas ferramentas. Eu não vou falar sobre elas agora, porque senão esse vídeo vai ficar com umas 3 horas de duração. Mas se vocês tiverem curiosidade de alguma delas, coloquem aí nos comentários que mais pra frente eu posso fazer um vídeo sobre elas. Mas basicamente aqui a mais popular de todas é o cálculo de Fibonacci, né? Então podemos aqui traçar as retrações de Fibonacci, que está marcada por essa linha aqui que vocês estão observando. Então notem, se eu quiser observar aqui quanto que foi aqui vamos falar aqui de quanto que está essa perna aqui de queda no mercado. Então nós podemos traçar aqui desse ponto para cá, nós podemos traçar uma retração de Fibonacci. Notem, se o Bovespa, no caso, romper o topo histórico, basicamente essa ferramenta aqui já traçou também para cima. Então nós temos aqui o que? As extensões de Fibonacci. O que significa isso? Basicamente, e rapidamente falando para vocês, Fibonacci calcula o percentual da retração de uma perna e também a expansão daquela perna calculada. Então nós podemos calcular aqui que caso o Bovespa rompa para cima, o cálculo de toda essa correção projetado para cima seria em 1,618, seria lá nos seus 155 mil pontos. Basicamente é isso, de forma bem rasa aqui falando de Fibonacci. Notem que fica bem feio essa projeção aqui da projeção de Fibonacci. Vocês podem também editar esse tipo de ferramenta clicando 2 vezes sobre ela. E aqui vocês podem tirar ou colocar aqui a projeção que vocês desejarem. E também podem aí excluir o que vocês não quiserem e também mudar essas cores, porque fica aqui meio que um carnaval no gráfico, né? Então vou excluir ela daqui. Vamos lá falar de outras ferramentas. Aqui também é bem legal de se usar os garfos, até utilizei por bastante tempo. O garfo, na verdade, é quando você quer traçar um canal de uma forma mais automatizada. Então nós podemos pegar por essa ferramenta de garfo quando o mercado faz um pivô. Então aqui eu estou pegando esse pivô e traçando desse topo até o fundo que foi marcado aqui. Teremos aqui um garfo desenhado no gráfico. Então, só para dar exemplo para vocês de como fazer esse tipo de análise através de um garfo. Vamos falar do que mais aqui que eu posso falar para vocês sobre essa ferramenta. Acho que é só isso. Aqui existe, lembrando que existe muita coisa, galera, mas eu não vou entrar no detalhe dessas ferramentas agora. Vamos falar então aqui da ferramenta de previsão e medição. Essa ferramenta é bem bacana, por quê? Quando você está num gráfico, então vou colocar aqui, vou deixar até aqui no Ibovespa, vamos voltar no passado. Vamos supor que você fosse fazer uma operação de compra nesse ponto de rompimento aqui do Bovespa. O TradingView utiliza e tem essa ferramenta de cálculo, tanto de alvo quanto de stop. Então, se você clicar nela e clicar aqui no rompimento, ele vai criar esse quadradinho que mostra para vocês basicamente o quê? O alvo, que vocês podem ajustar. Então, notem que ali já dá a projeção de quantos por cento a variação do alvo que você exige. E também o stop. Então, vamos supor que fosse uma entrada aqui, nesse ponto de rompimento, com stop nesse fundo, e o alvo aí, sei lá, vamos colocar uma razão de 3 vezes. Então, descendo aqui, a razão eu já estou olhando aqui, ó. Aqui embaixo ele me dá já o risco-retorno. Então, aqui, nesse caso, eu tinha um risco, um stopzinho aí projetado de 8,95% para um alvo de 27%. Aqui foi desenhado no gráfico, notem que nesse caso deu stop, né? Então aqui nós tivemos essa entrada, o papel aqui, o índice até chegou a subir, estopando aqui logo em seguida. Mas é bem útil essa ferramenta para traçar aí quando nós fazemos uma compra ou uma venda, até controlar ela no gráfico. Mesma coisa vocês podem fazer com uma venda também. Então vocês podem colocar aqui a venda, a única coisa que muda é uma ferramenta invertida. Então aqui o start está aqui, o lucro está para baixo e o stop está para cima. Vamos falar aqui agora da ferramenta de medição. Essa é uma ferramenta que eu acho ela até meio ruim aqui no TradingView, porque ela não é tão boa de calcular. Até a ferramenta do Profit é um pouco melhor, mas
Se vocês quiserem aí calcular quanto foi a valorização de um espaço do gráfico, basta clicar nessa reguinha aqui, vocês clicam aqui no ponto e arrastam o mouse. Então aqui nós temos desse período de baixo até aqui em cima, o gráfico aqui mostrou uma valorização de 22% nesse período. Vocês podem também observar a valorização de um candle específico. Então notem, eu vou colocar o mouse em cima do candle que eu quero, então no caso aqui do candle do dia 22 de janeiro de 2018, e se vocês observarem, olhem aqui em cima onde o meu mouse está, tá vendo aqui nesse espaço? Ele vai mostrar para vocês ali a valorização do candle. Então aqui nós temos quanto que esse candle aqui teve de valorização nessa semana. Aqui nós temos a valorização nessa outra semana. Então a valorização negativa, aqui a valorização, uma desvalorização, né? E uma valorização aqui nesse candle. Nós temos a lupa, então se vocês estiverem observando um gráfico num espaço muito grande, vocês quiserem apenas observar uma parte do gráfico, vocês podem só utilizar a lupa. A lupa, basicamente, você clica na lupa, clica no espaço gráfico e arrasta, você terá apenas aquele espaço projetado para você de uma forma mais ampliada. Vamos ver o que mais temos aqui. Nós temos também a ferramenta de imã, que eu não uso ela, então basicamente ela para mim não serve para muita coisa. Nós temos aqui esse olho que simplesmente ele esconde todos os desenhos. Então, pô, você falou, esse gráfico está poluído, não quero ver esses desenhos na tela, mas não quero sumir com eles. Clicando nesse olho aqui, voilá! Sumiu todos os desenhos do gráfico, agora não estamos vendo todo aquele monte de rabisco. Se eu clico novamente, os rabiscos voltam aí para o gráfico. Tem o cadeado também, então se vocês não quiserem mudar uma análise que vocês colocaram aqui no gráfico, vamos supor que por algum motivo ou outro, em algum dia você veio e clicou aqui sem querer e moveu esse canal de lugar. Vocês podem voltar ele para o lugar clicando em Ctrl Z, mas vamos supor que você não queira correr o risco disso acontecer. Simplesmente clicando aqui na ferramenta no cadeado, desculpem, vocês vão travar aí e não vão conseguir mexer nos desenhos projetados no gráfico. Bom, das ferramentas de desenhos e projeções é isso. Então aqui vale a pena para vocês brincarem, utilizarem essas ferramentas aqui. A gente aprende testando, a gente aprende utilizando, galera. Então não fiquem acanhados aí de utilizar essas ferramentas. Vão aí desenhando, rabiscando os gráficos de vocês. Eu vou falar agora com vocês das ferramentas de listas e alarmes, que estão aqui do outro lado. Então aqui basicamente desse lado do TradeView nós temos a ferramenta de lista. Aqui nós temos uma limitação entre a versão paga e a versão gratuita. Basicamente na versão gratuita a gente não consegue criar novas listas. Então a única coisa que vocês vão conseguir fazer aqui é colocar ativos aqui na lista vermelha, então nesse tiquezinho vermelho. E como funciona isso? Vamos supor, vocês querem observar aí alguns ativos, então vou colocar aqui o próprio Ibovespa. Eu quero observar também Itaú, Itube, Unibanco, Itaú, cadê? Itube. Vou querer também. Uma coisa que é legal aqui também do TradeView, falando para vocês, é o quê? Muitas ferramentas elas são meio chatas para localizar os ativos porque você tem que colocar o código do ativo. E muitos que estão iniciando não decoraram, ainda não têm os ativos de cabeça. Então, aqui no TradeView basta vocês digitarem o nome da empresa. Então vamos supor que eu quero achar o código das ações da Grendene, mas eu não sei o código da Grendene. Então vou digitar aqui Grendene. Olha lá, já apareceu aqui para mim. Ela é marcada pelo código GRND3. Então ela está aqui, clicando nela, ela abre o gráfico para mim. Então também vou colocar aqui a ação da Grendene, GRND3. Vou colocar também, sei lá, vamos colocar mais uma aqui, vamos colocar aqui a Suzano, SUSB3. Então já deu para vocês terem uma ideia de como criar a lista de vocês. E o bacana disso é o quê? Vocês podem acompanhar aqui os ativos e toda semana mapear os ativos que vocês colocaram nessa lista. Já já, quando eu falar de rastreador de fundamentos, eu vou mostrar para vocês como observar todos os ativos do Ibovespa, mas vamos se atentar aqui, pelo menos agora, nessa parte do gráfico. Outra ferramenta muito bacana que nós temos aqui, desse lado, é a ferramenta de alertas.
Então vamos supor que você queira, por algum motivo específico, ser avisado quando aqui no gráfico a SUSB ultrapasse a região dos R$ 51,25. Então, essa região aqui é uma região importante que você quer ser avisado quando isso acontecer. Notem que eu criei aqui uma linha lateral, uma linha, na verdade, horizontal. Clicando nela, eu posso fazer o quê? Clicando 2 vezes eu posso mudar a cor dela. Eu posso também colocar aqui... não, ele não apareceu aqui. Vamos criar aqui pelo alarme. Deixa eu ver se ele deixa eu criar. Deixa sim. Então aqui, notem que eu criei aqui na Suzano. Aqui o ativo Suzano 3, SUSB 3, cruzando acima o do valor de R$ 52. Apenas uma vez. Tipo, eu quero um pop-up e quero também que o TradeView me envie por e-mail. Eu acho que ele pode enviar também por... Não, ele não envia por mensagem, apenas para quem tem a versão paga ele envia por mensagem. Mas aqui ele vai te enviar um e-mail e vai também surgir um pop-up aqui na ferramenta quando isso acontecer. Deixa eu ver se ele tem aqui. Não, ele não vai mostrar. Aqui, ó, enviar e-mail para SMS. Então você pode colocar aqui o seu celular, ele vai enviar um SMS para você avisando quando isso acontecer. Então, vá lá, eu criei aqui, basicamente foi criado um alerta aqui de SUSB que eu posso mexer. Então aqui o alerta está criado, ó lá, eu coloquei aqui nos R$ 51 para esse alerta acontecer. Então, quando isso acontecer, eu terei o alerta me informando sobre esse fato. Vamos para o próximo. Aqui nós temos essa ferramentinha, que é a ferramenta de dados. Então ela mostra para a gente aqui algumas informações sobre o ativo. Basicamente ela mostra aqui para a gente a abertura, máxima, mínimo, fechamento e a oscilação. E também o volume que está o ativo. Então qual o volume financeiro. Isso é muito importante para quê? Para que a gente possa saber se aquele ativo é líquido ou não. Nós vamos falar aqui um pouquinho mais na parte dos indicadores. Temos também aqui a ferramenta de ideias, onde você pode observar nessa coluna a ideia de outros traders. Essa ferramenta que mostra para nós a valorização dos ativos no mercado no dia. Então aqui vamos ter os destaques e quais ativos que subiram e quais ativos que caíram mais no Ibovespa. Então, olhando aqui nesse resuminho, nós temos o que? Nós temos, deixa eu só ampliar essa tela porque está meio ruim de enxergar. Então hoje, por exemplo, tivemos a valorização aí de 40% nesse ativo aqui. Praticamente que as empresas mais sem liquidez, né, subindo tanto, mas vamos pegar alguma empresa aqui conhecida. Não tem? Só tivemos aqui as empresas sem liquidez subindo aqui, uma valorização de 150% hoje. Tivemos aqui na MSPA3, nunca ouvi falar desse ativo, mas tivemos uma desvalorização hoje de 14%. Então notem que aqui ele coloca também as ações. Aqui como não tem muitas ações com pouca liquidez que caíram hoje, nós temos aqui ativos mais conhecidos. Então pegamos aqui, nós temos a própria Saraiva, aí caiu 4%. Nós temos, sei lá, nós temos aqui a C&A caindo aí 3% no dia. Então também é bem bacana essa ferramenta. Temos as ideias que eu já falei. Aqui outras opiniões de outros players, também de outros traders aí no mercado. E acho que é isso dessa ferramenta. Vou falar com vocês agora da parte de cima. Essa parte que está mostrada aí para vocês no vídeo. Vamos começar então falando aqui dos indicadores. Então aqui é muito importante para qualquer trader, para qualquer indivíduo que esteja observando o gráfico, também aí acompanhar alguns indicadores. Falando de indicadores, nós temos aqui a ferramenta Indicadores, que clicando nela, ela abre para a gente a biblioteca de indicadores. Então temos aqui alguns milhares aí de indicadores exibidos para vocês. Então vocês podem aqui colocar, por exemplo, vamos buscar aqui uma média móvel. Então notem aqui que apareceu uma média móvel. Clicando em cima dela, ela já é plotada automaticamente no gráfico. Vamos supor que eu queira também colocar aqui um IFR. Então aqui o IFR, indicador de força relativa, ele vai colocar para a gente aqui, para nós o gráfico. E não foi? Deixa eu tentar de novo. Deixa eu colocar aqui. Não, vamos colocar as bandas. Bandas de Bollinger, já que ele não quis abrir, então vamos para outro. Notem que aqui eu criei as bandas e agora também eu tenho uma média. E aí vocês me perguntam como editar esses indicadores. Então vocês podem fazer isso de duas formas. Vocês podem clicar em cima deles e aqui vocês vão editar a periodicidade dessas bandas e aqui quanto é o deslocamento nela, quanto o deslocamento do desvio padrão dessas bandas.
Nas médias, a mesma coisa. Deixa eu apagar as bandas aqui. Nas médias eu posso simplesmente alterar aí o período das médias. Então posso colocar aqui a média de 5 períodos. Se eu quiser também mudar, deixa eu ver se ele deixa. Aqui eu posso também mudar se vai ser a média do fechamento, a média da abertura, a média da máxima, a média da mínima. Então aqui se eu mudar, eu tenho a média de abertura, eu tenho a média da máxima, a média da mínima. Nota que a média está sendo deslocada um pouquinho aqui no gráfico. Bom, essas são as ferramentas de indicadores. Temos aqui a ferramenta de dados financeiros, que eu vou falar mais um pouco dela aqui no rastreador de fundamentos. Alguns modelos já criados por outros traders aqui, salvos também no próprio TradingView. E temos a ferramenta que é bem bacana também, que é a ferramenta de comparação. Então deixa eu tirar essa média daqui. Outra coisa bacana que vocês podem fazer é também editar os indicadores por aqui. Então notem aqui no cantinho, eu posso sumir com o indicador. Olha lá, aqui eu estou mexendo no indicador de volume. Ele sumiu, ele apareceu. Eu posso editar ele, tanto quanto a periodicidade, quanto a cor. Então aqui eu vou colocar, sei lá, de preto. Preto e cinza. Olha lá, mudou ali embaixo o meu indicador de volume. Eu posso sumir com ele dali, eu posso também excluí-lo. Mesma coisa as médias. Então posso sumir com as médias, posso aparecer com elas e posso excluí-las também do meu gráfico. Vamos falar agora então... Tinha outra coisa que eu queria falar com vocês, da ferramenta de comparação. Vamos supor que você queira ter uma ideia de qual ativo esteja performando melhor nesse exato momento. Então, sei lá, você está com sua dúvida, você quer saber se Suzano, se SUSB está melhor ou pior do que, sei lá, do que Magazine Luiza. Então você pode muito bem vir aqui na ferramenta de comparação, colocar o ativo aqui, MGLU3, ele vai aparecer aqui para nós, e aqui ele vai desenhar aí o gráfico da Magazine Luiza contra o gráfico da Suzano. Então temos aqui os dois gráficos plotados na mesma tela, né? Aqui está em candle um e o outro está em linhas. Esse outro eu acredito que a gente não consiga mudar, eu acho que não dá, deixa eu ver aqui. Ele só vai mudar o de baixo, isso mesmo. Então eu só consigo ver os dois em linhas, então eu posso mudar aqui para linha e tem a visualização dos dois em linhas. Então notem aqui a diferença entre o desempenho de Suzano e o desempenho de Magazine Luiza comparado uma com a outra. Eu não falei no vídeo, mas já que está aqui em cima também vale a pena falar para vocês dos desenhos, né? Então tem muitas pessoas que gostam de observar os gráficos em linhas, então nós podemos colocar aqui, ou mesmo em candles, como nós já havíamos dito. Aqui tem outras formas mais exóticas de visualizar os gráficos, como o Renko. Aí ele cria aqui o gráfico em Renko para a gente. Vamos voltar lá para os candles. Aqui em cima nós temos também como alterar a escala, então a periodicidade, desculpa, nós temos aqui como mexer na periodicidade. Então aqui nós podemos visualizar o gráfico na escala diária, nós podemos também visualizar esse gráfico na escala semanal, na escala mensal. Tá aí. Isso também pode ser feito digitando, então se eu colocar aqui, por exemplo, um dia, 1D, ele já me abre o gráfico em dia. Se eu quero um gráfico de 60 minutos, 1 hora. Então aqui está o gráfico de minutos, no caso da Suzano. Acho que era isso aqui de cima, então basicamente é isso. Então agora eu vou falar com vocês sobre uma das ferramentas mais legais que o TradingView tem, que é a ferramenta rastreador de fundamentos. Eu gosto bastante dela e ela nos traz muitos insights. Como vocês acessam ela? Vocês vão clicar aqui embaixo, no rastreador de fundamentos, ele vai expandir essa tela para nós, e aqui nós temos o quê? Nós temos um filtro de todas as ações do mercado brasileiro. E não só isso, galera, nós temos também um filtro de todas as ações do mercado americano, nós temos um filtro de todas as ações, sei lá, do mercado da África do Sul. Então notem, agora também muitas pessoas querendo investir nos Estados Unidos, querendo migrar um pouco do capital para outro país, aqui vocês têm tudo pronto, tudo de graça para poder explorar, para poder desenvolver como vocês vão comprar esses ativos. Vamos nos atentar aqui ao mercado brasileiro, e aqui nós temos esse filtro. E esse filtro, galera, é muito poderoso. Nós podemos aqui, através desse filtro, organizar aqui, por exemplo, qualquer coisa que nós quisermos. Então aqui nós temos diversas ferramentas de filtro.
eu vou colocar aqui um filtro de volume e vamos supor que eu queira filtrar agora quais foram as ações também que mais subiram nesse mês. Eu quero saber as ações que estão mais fortes nesse mês. Então eu coloquei o volume e coloquei aqui o filtro. Clicando nesse filtrozinho aqui, vocês vão colocar aqui o quanto que vocês querem filtrar. Então aqui eu quero que esse filtro me mostre as ações com maiores do que 500 mil de liquidez. Então aqui eu já coloquei, ele já filtrou. E eu quero também mostrar aqui, ver quais são as ações que mais subiram. Então aqui ele me organizou pelas ações mais líquidas. E se eu clicar aqui em cima, ele me organiza pelas ações que mais subiram nesse período. Então aqui no desempenho mensal nós temos aqui, por enquanto, nesse mês, a ação da Tex, que eu nunca ouvi falar, a Cambuci subindo aí cerca de 92%, Tecnisa, Oi, Banco Pan, Tickets for Fun, Banco BTG Pactual, todas essas aí subindo mais de 50% no mês. Vamos supor que eu quero observar as ações que mais caíram. Eu posso mudar aqui e ele me mostra aqui as ações que mais caíram nesse mês. Podemos também fazer um filtro de PL. Então vamos supor que você queira observar as ações que estão com um PL mais baixo, um PL mais alto. Então notem que aqui eu criei o indicador de PL. Então vamos observar aqui qual ação com um PL mais baixo. Então temos aqui a própria Lupatec, nós temos a Light, Smiles, IRB, PetroRio, aqui com um dos PLs mais baixos. E o PL mais alto? Então clicando novamente, ele me mostra aqui o PL, o preço sobre o lucro dos ativos com PL mais alto. Então temos aqui a Vale, a própria Lynx, a Local Web, a Pão de Açúcar, Magazine Luiza, todas ambas aí com PLs acima de 100. Vamos colocar outro indicador aqui, então vamos supor que eu queira brincar aqui e achar, sei lá, vamos pegar uma outra coisa aqui para vocês verem como é bacana esse indicador. Então vou pegar aqui média, deixa eu ver se ele tem aqui, média exponencial de 10. Então quais ativos estão acima da média exponencial, a média simples de 10? Ele vai me mostrar aqui, eu posso filtrar, e eu posso filtrar de novo, ele me mostra aqui todos os ativos que estão acima ou abaixo da média. Enfim, galera, aqui tem muita coisa para mexer, aqui tem muita coisa para observar. Ele mostra aqui a classificação de mercado. Aqui, ó, notem que vocês podem observar aqui a classificação. Ele aqui é um filtro que o próprio TradeView mostra do que eles julgam que é uma compra, o que eles podem observar que é uma venda. Esse é um indicador do próprio TradeView. Então aqui vale perder um tempo, vale aí perder algumas horinhas aí explorando essa ferramenta. Aqui embaixo nós temos como criar notas, então vocês podem aqui criar notas sobre o que vocês estão vendo no ativo e também vocês podem criar uma conta virtual, então aqui vocês podem criar o famoso paper trading, que basicamente é o quê? Para quem está começando, em vez de colocar o dinheiro, propriamente o dinheiro mesmo na conta e começar a operar, essa pessoa pode criar aí um plano e seguir esse plano por uns 3, 4, 5 meses e ver se as coisas acontecem como esperado. E o próprio TradeView tem isso. Então, clicando aqui em Paper Trade, ele vai conectar, ele vai criar essa tela nova, onde vocês vão poder definir o saldo em conta que vocês vão começar e aqui começar a organizar as operações de compra e venda de vocês. E aqui vocês vão poder fazer as operações pelo próprio TradeView e aí observar a evolução de vocês ao longo do tempo. A ferramenta de compra e venda é através desse aqui, que é o painel de ordens. E aqui ele não está mostrando por quê? Porque não é negociado no TradeView. Deixa eu ir para outro ativo. YouTube 3. Não é negociado no simulador. Alguns mercados, por enquanto, não tem apenas os... Ele não está mostrando. Eu acredito que isso seja pela causa da ferramenta gratuita, porque isso funciona na ferramenta paga. Então, bom, essa ferramenta aqui não vai ser utilizada. Então, tira ela aí do que pode ser feito. Mas, mesmo assim, acho que ficou bacana esse vídeo, acho que vocês tiveram aí como ter uma visão ampla de como utilizar essa ferramenta, que é uma ferramenta muito bacana. Outras vantagens que eu vejo dela é que vocês podem abrir a ferramenta em qualquer lugar, tanto no celular, o aplicativo funciona muito bem, quanto em outros computadores. Então não é uma ferramenta que você precisa instalar em outro micro se você for viajar para outro lugar. Você pode acessar seus ativos.
Lembra da lista que eu falei para vocês? Então, só para acabar aqui o vídeo, lembra que eu criei a lista? Então, vocês podem misturar duas coisas. Então, vamos supor que eu queira lá no rastreador de fundamentos, eu quero colocar aqui os ativos que estão mais fortes no momento agora. Então, eu criei aqui o filtro, eu vou ticar aqui, ó, do ladinho, ele vai basicamente já somar ali os ativos na lista que eu havia criado. Então, vocês podem sim colocar todos os ativos do Ibovespa naquela listinha ali e ir observando esses ativos dia a dia, semana a semana. E acho que é isso então, galera. Acho que o vídeo ficou bom, acho que é isso, né, que tinha para falar do TradingView. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam aí de deixar nos comentários e também não se esqueçam aí de seguir o nosso canal. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.